mas faltam profissionais no mercado. Governador Omar Aziz, eu quero falar para o senhor uma coisinha, que talvez o senhor nem saiba, ou se sabe, fica por isso mesmo. A dona Terezinha estou dizendo, eu estou com um problema de tireoide e não tem médico e o culpado é o senhor. Porque aonde eu vou, a culpa é sua. Se eu vou no Panda Codajás, eles dizem que a culpa é sua. Se eu vou lá na Policlínica Gilberto Mestrinho, a culpa também é sua. Porque não tem médico, porque o senhor não faz concurso público, só tem 3 médicos endocrinologistas para Manaus inteira e a mulherada toda ela tá com problema. É tireoide, é nódulo, é cisto, é todo tipo de doença aí da tireoide tá dando e não tem médico para ninguém se consultar. Quando é, governador, que o senhor vai me dar a resposta desse médico? Porque eu vou esperar uma ligação para mim ir lá e ser atendida. Eu quero que o senhor me responda. Agora, o governador Omar Aziz, o Amazonas TV deixa bem claro que a resposta à pergunta poderia ser do secretário Wilson Alecrim. Mas a dona Terezinha deseja ouvir o governador Omar. Então, vamos lá, dona Terezinha, eis a resposta do governador. Não é especificamente ela é um caso igual a muitos, nós temos que fazer por todas. Não é só uma senhora. Se fosse só uma senhora, era fácil. Não é a solução. A questão de saúde não é específico uma senhora. Essa senhora, assim como outras, passa por esse tipo de problema e isso nos deixa muito indignado, porque o que ela espera, o mínimo que a gente pode fazer é dar uma assistência para ela. Aí nós temos hoje casos específicos e lá no Panda Codajás, o que ela vai ser encaminhada para uma clínica ou por um hospital nosso para que ela possa fazer o procedimento cirúrgico, caso seja necessário, porque nem sempre um problema na tireoide é ainda caso de cirurgia, né? Estamos gastando hoje só com cooperativas médicas 400 milhões por ano, só em Manaus, com 2.000 e poucos médicos cooperativados. É um número bastante significativo. O problema não é o governador ele tem todo o interesse, não adianta, eu falo sempre, não adianta você inaugurar um hospital bonito, cheio de equipamentos, se não tiver profissionais para atender. Nós estamos lutando bastante, estamos esperando essa medida provisória que o governo federal ficou de editar, nos permitindo contratar médicos especialistas, não só para a capital. Se as dificuldades são grandes na capital, pode ter certeza que no interior do estado as dificuldades são bem maiores. E a nossa obrigação é tentar minimizar o sofrimento. Ninguém vai em um hospital porque gosta, ninguém procura um médico porque é legal, não vai porque está precisando. E precisa de um esforço de todos nós, do governador, dos servidores dessa área. Tem situações que fogem ao conhecimento do governador. A verdade é essa, eu tenho conhecimento de algumas coisas que me deixam indignado. Eu já tive problemas e diariamente eu fico indignado com algumas coisas que acontecem. Mas os médicos especialistas que nós precisamos, não só nessa área, é uma coisa que tem que ser resolvida imediatamente e não se forma médicos do dia para a noite. Nós agora tomamos uma decisão de encaminhar uma mensagem para a Assembleia. Os alunos que passarem no vestibular para medicina, a partir do próximo vestibular, aqueles 50% de médicos que forem formados, eles terão que retornar ao interior, que são oriundos do interior. Então, eu peço ao secretário de Saúde, havendo necessidade, por favor, contrate. O secretário de governador não tem. Se você for à cooperativa hoje, e aí eu faço até esse apelo, pegue nas cooperativas de pediatras, você vai ver que as cooperativas não têm pediatra suficiente para atender a demanda necessária em Manaus, imagina no interior. O pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, vai usar o sistema de telemedicina online com um dos maiores hospitais do país, o Albert Einstein, de São Paulo. E vamos falar ao vivo com o repórter Vandré Fonseca, que tem mais detalhes sobre essa parceria. Vandré.
Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos que acompanham o Amazonas TV. Esse é o equipamento que vai permitir o contato online entre o pronto-socorro Platão Araújo, aqui na Zona Leste de Manaus, e o Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. É o equipamento que funciona via internet. E para quem está acostumado aí com a falta de velocidade na rede aqui em Manaus, fica até surpreso com a velocidade da conexão. Eu vou conversar com o diretor aqui do pronto-socorro, o doutor Alexandre Bichara. Doutor, por que é tão rápido? O que esse computador tem de tão importante para esse trabalho de telemedicina? Bom dia a todos. Esse computador, na verdade, é um monitor que funciona online 24 horas, interligado ao Hospital Albert Einstein em São Paulo, permitindo que a unidade faça consultas, discuta casos, tire dúvidas de pacientes internados na nossa unidade. Qual é a necessidade desse equipamento e por que ele é tão importante para esse trabalho? Porque, na verdade, tivemos que ter essa velocidade para a geração ter uma qualidade melhor de imagem e para que nós troquemos conhecimento entre a unidade, então, que é o Platão, e o Hospital Albert Einstein no melhor atendimento aos nossos pacientes. O pronto-socorro Platão Araújo é o terceiro do país a trabalhar nesse sistema? Isso mesmo. Primeiro foi escolhido o Hospital Embu-Mirim em São Paulo, o Hospital Tarcísio Buriti em João Pessoa e o terceiro, Platão Araújo. Muito obrigado. E vai ser estendido para outros hospitais aqui na capital? Não, vai ser esse único na região norte, mas terão mais 16 unidades no restante do país. Muito obrigado. E olha só, o computador ele é montado sobre um sistema que se movimenta para ir até o leito do paciente, para permitir então até que as imagens sejam enviadas lá para São Paulo. Liliane. Obrigada, Vandré, pelas informações. E ainda nessa edição, mais uma delícia que está concorrendo no concurso Comida de Boteco. E uma segunda-feira de muito trabalho na Praia da Ponta Negra. E o município de Benjamin Constant decreta a situação de emergência por conta da cheia dos rios Solimões e Javari. Mais detalhes sobre esse assunto depois do intervalo. Começou hoje em Manaus e no interior do estado a campanha de vacinação contra a gripe influenza A H1N1. Choro de saúde. O incômodo é passageiro, mas necessário para a saúde dos pequenos e também dos idosos. Maria veio cedo para se imunizar contra a gripe. Tomar vacina que é muito bom para espantar a gripe. A campanha começou hoje e vai até o dia 26 de abril. São 752 postos fixos na capital. Cerca de 5.000 servidores trabalham para imunizar as pessoas. Nós estamos vacinando crianças de 6 meses a 2 anos, adultos portadores de doenças crônicas, o hipertenso, o diabético, o renal crônico. Nós estamos vacinando todos os idosos acima de 60 anos, as nossas gestantes. Estamos vacinando também os nossos índios e a população privativa de liberdade também vamos vacinar. Muita gente veio se vacinar neste primeiro dia de campanha. Os postos de saúde da capital ficaram bem movimentados. A meta é imunizar 245 mil pessoas. Por isso, neste sábado, ocorre o dia D de mobilização, às 9 horas, no Parque Municipal do Idoso. Esta vacina, ela protege contra vários vírus da gripe, inclusive da H1N1. Então é uma vacina com amplo espectro, protege a população contra a gripe. Nós sabemos que a gripe é porta de entrada de outros vírus e, consequentemente, principalmente para a população mais vulnerável, é importante se proteger contra a gripe, porque se protege contra a pneumonia e contra outras doenças mais graves. E está tendo vacinação também no Parque Municipal do Idoso. Vamos ao vivo para lá com o repórter Rubens Medeiros. Além de vacinar os idosos, eles também recebem orientações contra o câncer, não é isso mesmo? Exatamente, Lili. Você vê aí as imagens da Unidade Móvel de Saúde Odontológica da Sensa, que é justamente onde são feitos os exames de prevenção ao câncer de boca. Os exames para diagnosticar se o paciente acima de 50 anos tem ou não tem câncer de boca. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Shirley Passos, que é gerente de saúde bucal da Sensa. Boa tarde, seja bem-vinda. Como é que é feito esse exame? Então, os idosos que frequentam o parque e estão realizando a vacina, eles vão ser encaminhados à Unidade Móvel Odontológica, onde vão estar os dentistas e estagiários
estagiários e vão estar realizando o exame. Esse exame é o quê? Ele vai ser detectado lesões, né, onde são precursoras, podem ser ou não precursoras do câncer, e principalmente em idosos, né, que usam e utilizam prótese, e se tem alguma lesão ou não. E eles, depois desse exame, eles vão estar encaminhando para os centros de especialidades odontológicas da Secretaria para realizarem os exames necessários para diagnóstico. Não dá para descuidar, e lembrando que é tudo de graça. Tudo de graça, pode vir aqui. Ok, obrigado pelas informações. Falar agora da campanha de vacinação que começou hoje aqui. Doutora Angélica Tavares, que está coordenando. Doutora, a movimentação está muito boa, a procura tem sido boa não só aqui no Parque do Idoso, mas também nas unidades básicas de saúde da Prefeitura. Está todo mundo bem interessado em se vacinar. Boa tarde. Boa tarde. A campanha começou hoje e realmente todas as unidades básicas de saúde de Manaus estão bastante movimentadas, o restante dos postos também. A gente tem uma procura muito grande da população para essa campanha de vacina. As pessoas estão realmente preocupadas em se imunizar, em se prevenir contra a gripe, e isso pra gente é muito importante. Vale lembrar que dia 20, que é o dia D, vai ter programação aqui, eventos culturais, como é que vai ser? Isso, vale lembrar que no dia D, que vai ser sábado, aqui no Parque do Idoso, nós temos programação com atração cultural, nós temos a presença do Zé Gotinha e da Dona Maria Gotinha também, e várias atividades de orientação e educação em saúde. Então convidamos a população, convidamos especialmente os idosos, para que compareçam, tragam seu cartão de vacina para receber a sua dose de vacina. Vale lembrar que quem não tem o cartãozinho pode fazer aqui na hora? Pode. Quem não tem o cartão pode comparecer aqui que vai ser imunizado da mesma forma. Ok, doutora, obrigado pelas informações. A Censa, Lili, pretende imunizar ao longo da campanha mais de 200 mil pacientes em todo o estado. É com você. Obrigada, Rubens, mais uma vez pelas informações. E agora o Fala Comunidade, que esta semana é sobre educação. Moradores de comunidades distantes aqui na capital sofrem para levar os filhos à escola. Nossos repórteres acompanharam a dificuldade de uma mãe. Um dos filhos dela é portador de necessidade especial. Dona Fabiana mora no conjunto Viver Melhor, zona norte de Manaus. Todos os dias, ela sai de casa com os filhos, Isaac e Maria Eduarda. Ela leva também o vizinho João. Eles caminham uns 10 minutos até chegar na parada de ônibus mais próxima. O local é distante da escola e só a linha 041 passa próxima ao colégio onde as crianças estudam. Ela relata ainda que o filho Isaac é autista. Dona Fabiana chega a esperar às vezes mais de 40 minutos aqui na parada de ônibus. E em dias de chuva, como a parada não tem cobertura, ela prefere deixar as crianças em casa e não levar para a escola. Eu não saio de casa para expor os meninos a isso, para ficar doente pior, que aqui não tem. Aí se ele ficar doente vai ser pior ainda para mim, que a distância é grande aqui. As crianças reclamam da demora e contam que o ônibus chega lotado. Muito, muito. Não tem lugar para sentar? Não, quando eles lá embaixo que eles descem. Eu acho que tem muitas mães aqui que poderiam estar aqui, mas eu como mãe estou pedindo que os secretários municipal e estadual venham aqui, venham dar a resposta sobre a escola, sobre a condução que ficou de ser feita, que só foi feita para a estrada, mas tem criança aqui também, que precisa e que não tem condição de estar pagando. Este representante do conjunto Viver Melhor mostra as solicitações feitas à Secretaria Municipal de Educação. Estou também reivindicando, entendeu? Em parceria com mãe e pai daqui do DNC, através de um abaixo-assinado, para que os poderes constituídos no nosso estado, no nosso município, venham tomar as providências para, de fato de direito, atender a criança, porque a criança é o futuro do Brasil, o futuro da nação. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que vai enviar esta semana técnicos para avaliar a situação da área. Mas vale lembrar que essa situação aí já é de conhecimento das autoridades, porque nós do Amazonas TV já mostramos esse problema várias vezes. E como o tema do Fala Comunidade é sobre educação, nós do Amazonas TV e do G1 Amazonas queremos saber se você está satisfeito com a escola do seu filho. Para participar é só acessar o link que está aparecendo aí em seu vídeo e responder a pergunta.
E agora os destaques do G1 Amazonas, que hoje denuncia uma fraude na emissão de carteiras de estudantes aqui em Manaus. Uma das entidades responsáveis pela emissão do documento, o Movimento Democrático Estudantil, foi flagrado confeccionando carteirinhas sem a exigência de documentos. Com uma câmera oculta e de posse de informações fictícias, um repórter do G1 se passou por um estudante de um curso de língua e foi à sede do Movimento Democrático Estudantil no bairro da Raiz, na zona sul da capital. Após pagar uma taxa de R$40, fornecendo dados falsos de identidade, CPF, telefone, e-mail de contato e até da matrícula, em menos de 10 minutos, a carteira de estudante já estava em mãos. Procurado pelo G1, o fundador e presidente nacional do Movimento Democrático Estudantil, Ildecler Ponce de Leão, disse que desconhece a falta de verificação dos dados fornecidos durante a emissão da carteira de estudante. No entanto, o representante não descarta a ocorrência das falhas, mas frisa que desde a fundação do movimento nunca houve denúncias relativas ao fato apontado. A reportagem completa sobre esse assunto você confere no G1 Amazonas. 8 bairros do município de Benjamin Constant, a 1.121 quilômetros de Manaus, estão debaixo d'água por causa da cheia dos rios Solimões e Javari. A prefeitura decretou até situação de emergência. Devido à localização da cidade em terras baixas, todos os anos, Benjamin Constant sofre com a subida das águas. Nos 8 bairros alagados, os moradores só conseguem sair de suas casas por cima de pontes de madeira. É difícil, né? Pra gente que mora assim no alagado. Até o momento, dos 9 municípios da mesorregião do Alto Solimões, apenas Benjamin Constant decretou situação de emergência. Segundo a prefeitura, cerca de 10.700 pessoas das zonas rural e urbana do município já foram afetadas pela cheia dos rios Solimões e Javari. 45 comunidades ribeirinhas estão alagadas. Dentro das possibilidades e do nosso compromisso e do nosso respeito a essas pessoas que estão afetadas por essa enchente, a gente tem providenciado a assistência com doação de madeiras, disponibilizando carpinteiros. As constantes alagações na região têm desestimulado alguns agricultores. Dona Maria disse que por causa das perdas no período da alagação, deixou de plantar banana e mandioca nas terras de várzea. Aí eu deixei de plantar, só plantei esse ano passado as melanciazinhas, porque a melancia só no verão mesmo, né? Aí no inverno nada. Acompanhe agora no mapa a previsão do CIPAM para as próximas horas em toda a região. A nebulosidade e as chuvas se encontram organizadas na região central do estado do Amazonas e no sudoeste do Pará, onde deve chover no período da tarde. Sol e calor com possibilidade de chuvas em áreas isoladas em Roraima, Rondônia, norte do Pará e do Amapá. Confira as temperaturas. Mínima de 24 em Manaus e em Porto Velho. Máxima de 33 em Macapá e de 35 em Boa Vista. No próximo bloco, o balneário da Ponta Negra amanheceu muito sujo de papel, garrafas e copos plásticos. E educadores aqui em Manaus discutem como tornar mais atrativa algumas disciplinas, como a matemática. E ainda nesta edição, a abertura do Festival Amazonas de Ópera. Milhares de pessoas foram à praia da Ponta Negra neste fim de semana, o primeiro liberado para o banho após vários meses de interdição. E mesmo com a monitoração permanente, ainda houve banhistas que não respeitaram os limites de segurança determinado pelo Corpo de Bombeiros. Um formigueiro humano. Essa foi a praia da Ponta Negra no primeiro fim de semana após a reabertura do local para os banhistas. Este professor, que mora no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, chegou cedo com os amigos para aproveitar a praia. Estou gostando sim, que era a nossa única opção aqui na cidade de Manaus, né? E a gente está vindo aí e com certeza a gente vai vir mais vezes aí. Já o pequeno Janderson, de 11 anos, passou quase a tarde inteira se divertindo dentro da água. O sol não tá dando muito e a água tá bem geladinha. Dá para se divertir? Dá. Com os colegas, amigos? Muito.
Além de curtir o sol e a água, teve gente que soltou pipa e jogou uma bolinha na areia, como o administrador Emerson dos Anjos. A gente vem aqui o domingo para querer brincar, né, cara, se divertir e tirar o estresse, né, do dia de semana aí da batalha. De acordo com a Polícia Militar, só neste domingo mais de 15 mil pessoas passaram pelo local. E para garantir a segurança, um esquema especial de monitoramento foi montado pelo Corpo de Bombeiros, com lanchas, motoaquáticas, pranchões, quadriciclos e 8 postos elevados com guarda-vidas. Nenhum afogamento foi registrado neste sábado e domingo, apesar de que muitos banhistas não respeitaram o limite das boias de segurança. A gente tem um trabalho muito grande de estar orientando, de estar divertindo. Muitos temam ainda em ultrapassar essa área de segurança, atentando contra a própria segurança, né? A gente conta até com o apoio da Polícia Militar, que tem nos dado apoio aí para retirar essas pessoas aí, alguns que têm insistido em ultrapassar essa área. O banho é permitido na Praia da Ponta Negra de segunda a sexta-feira no horário de 9 da manhã até as 5 da tarde e nos fins de semana das 8 da manhã até as 5 da tarde. E hoje pela manhã, nossos repórteres voltaram à Praia da Ponta Negra e o trabalho era dos garis, que tiveram muito trabalho mesmo para tirar toda a sujeira deixada pelos banhistas. A nova Praia da Ponta Negra é lugar de muito trabalho para a gari Júlia Freitas. Ela faz parte da equipe que nesta segunda-feira veio tirar o lixo deixado pelos banhistas no fim de semana. Já foi limpo, das 4 às 10 foi limpo e ainda sobrou tudo isso aí de lixo para hoje, bastante lixo. E de ontem, das 4 às 10, tem outra equipe que estava aqui e limpou, mas a demanda ontem estava demais. Foi o primeiro fim de semana sob o esquema especial de segurança. Milhares de pessoas estiveram na Ponta Negra no domingo. Muita diversão e muito lixo deixado para trás. É a falta de consciência mesmo, né? Até porque a gente vê que tem vários lixeiros espalhados pela praia, né? E a pessoa joga falta de educação ambiental mesmo, né? Renan veio com a família conhecer a nova atração da cidade. Quando chegou, encontrou motivos para se preocupar. Cacos de vidro deixados no chão. E que na praia, imagina, caco de vidro no chão é um risco muito grande. A proibição das garrafas de vidro é uma das medidas de segurança adotadas na Praia da Ponta Negra. Mas além de todo o aparato, de todas as regras que vigoram por aqui, é preciso que os frequentadores façam um pequeno esforço e utilizem as lixeiras. Só assim Manaus vai ter um balneário adequado a uma cidade que vai ser sede da Copa do Mundo. Quem não lembra dos tempos de escola? Para você, a matemática era a grande vilã? Para muita gente, ainda é. E como tornar o assunto mais atrativo e divertido para as crianças em fase escolar? Essa foi a discussão em uma mostra da disciplina na UFAM. Dados, cartas, roletas, objetos que compõem os jogos lúdicos produzidos pelos estudantes do segundo período de matemática da Universidade Federal do Amazonas. 30 jogos destinados com conteúdos específicos para os alunos do 6º ao 9º ano. Nós pensamos que seria interessante compartilhar esse material, ou seja, mostrar o fruto do trabalho da universidade. E a ideia desses jogos é dar sugestões para os professores de matemática de como eles podem trabalhar conteúdos específicos, que é uma grande dificuldade. O professor de matemática tem aquele série de conteúdos e procurar uma maneira diferente e atraente de passar aquele conteúdo para o aluno. Então a ideia da mostra é justamente isso, dar essa ideia para o professor. Ela geralmente é uma dor de cabeça para a maioria dos estudantes, mas pesquisas apontam, entendê-la fica bem mais fácil por meio dos jogos lúdicos. Aqui, por exemplo, uma forma simples de como montar uma equação do primeiro grau. Nós precisamos de 2 quadros, de 2 dados, que um é o dado convencional e o outro é um dado especial, cujos valores obtidos deles é o que a gente vai buscar. Bem, esses jogos foram construídos com materiais de baixo valor, cuja finalidade dele é construir a equação do primeiro grau, né? Fazendo com que o aluno saia da lousa e utilize
o seu conhecimento através desses jogos didáticos. A forma abstrata você não precisa de um caderno ou de uma caneta para resolver. Às vezes só mentalmente, através de um jogo desse, você consegue resolver os problemas até do seu dia a dia. Este outro jogo estimula o raciocínio para a aprendizagem de expressões numéricas. As expressões matemáticas, né, elas envolvem as 4 operações, né, soma, multiplicação e a divisão, né, e a subtração. E o objetivo desse jogo é condicionar a cabeça da criança a resolver esse tipo de cálculo. E os nomes dos jogos também são criativos. Matemática apaixonante? Será que isso é possível? É assim, é um jogo de memória, onde o aluno tem que virar o coração e achar a sua representação em fração. E quem conferiu a amostra aprovou a iniciativa. Traz assim um conhecimento para melhorar a aprendizagem do aluno dentro de sala de aula e até no caso também trazer profissionais, os professores virem aqui e poder, como a gente falou, abordar, dialogar e ver, né, o que melhor, discutir o que melhor a gente pode levar para os alunos. Depois do intervalo, você vai saber como foi a Anime Jungle Party, que reuniu os amantes da cultura japonesa aqui em Manaus. Tem ainda mais um petisco no quadro Comida de Boteco e o espetáculo Rei Roger, que abriu o Festival Amazonas de Ópera. O Saúde de Rua está chegando e com ele a oportunidade... Agora o momento mais delicioso do Amazonas TV é o quadro Comida de Boteco. Vamos conhecer mais um petisco que está concorrendo no concurso de gastronomia, o pirarucu picante ao creme de camarão. Para o peixe, você vai precisar de 200 gramas de filé de pirarucu fresco cortado em cubos, limão, 3 dentes de alho amassados. Para o molho de camarão, são os seguintes ingredientes: 10 unidades de camarão, pré-cozidos com casca e sem cabeça. 100 gramas de camarão salgado ou seco, tipo tutóia. 1 colher de sopa com manteiga. 2 colheres de sopa com azeite de dendê. 1 pitada de colorau. 4 dentes de alho amassados. 1 cebola pequena picada. Meio vidro de leite de coco. 1 xícara de leite integral. Pimenta do reino moída. 1 xícara de água. 1 colher de sopa com amido de milho. Para a farofa, você vai precisar de 150 gramas de farinha de mandioca do Arini, tipo ovinha. Meia colher de sopa com manteiga. 1 colher de sopa com azeite de oliva. 4 dentes de alho picados. A receita também leva 200 gramas de macaxeira e sal a gosto. Vamos ao preparo do peixe. Tempere os pedaços de pirarucu com limão, alho e sal. Deixe descansar por 10 minutos. Depois escorra o líquido e frite o peixe em uma panela com óleo fervente. Hora de preparar o molho. Coloque o camarão sem o rabo em uma tigela com limão e 2 colheres de vinagre. Deixe marinar por 10 minutos e depois escorra. Em uma panela, coloque a manteiga, o dendê, alho, cebola e o cheiro verde. Deixe refogar. Adicione pimenta de cheiro e o colorau. Depois acrescente o camarão seco, leite integral, leite de coco e deixe ferver. Coloque o amido dissolvido em água e mexa até engrossar. Retire do fogo e coloque cheiro verde e pimenta do reino. Para fazer a farinha, coloque 1 colher de manteiga em uma frigideira. Acrescente azeite, alho e deixe dourar. Depois, adicione a farinha de mandioca, sal a gosto e mexa até torrar. Hora de montar o prato. Coloque a macaxeira cozida, o peixe frito e espalhe o creme de camarão por cima. Finalize decorando com azeitonas. O prato também é acompanhado por um molho de pimenta murupi ou tucupi. Criação do chefe e proprietário do Bambu Bar.
As pessoas que degustaram foram pessoas eleitas, né? São as pessoas que tiveram vendo a gente preparar e no final todos provaram para dar uma nota para ver se realmente o prato ia emplacar. E eu acho que ficou bom e o público vai gostar muito. E os amantes da cultura japonesa puderam se divertir em mais uma edição do Anime Jungle Party. Confira na reportagem como foi a programação lá no Clube do Trabalhador. Quem passou no Clube do Trabalhador neste fim de semana encontrou pelos corredores princesas, Naruto e até os Power Rangers. É o cosplay, destaque do Anime Jungle Party. Se engana quem acredita que este evento é apenas para crianças. O artista visual Tami Gadelha, de 28 anos, é prova disso. Digamos assim, que ele é mais voltado ao público infanto-juvenil. Mas isso não impede que o de outras idades venha participar, se interar com esse meio, conhecer melhor e, de preferência, não agir com certo preconceito. Jarlan Kennedy explica como surgiu o interesse em se caracterizar como personagem de anime. Eu sempre fui fascinado assim por anime, que é o desenho japonês. E desde a infância assim, eu gostei bastante. Só tô aqui mesmo para o pessoal tirar foto, nada de apresentar nem competir. Só mesmo por esporte mesmo, porque é um hobby que eu faço. O evento ainda teve campeonato de videogame, lan house, campo de paintball e até guerra de cotonetes. O Anime Jungle é isso, é atração, é divertimento para a família toda. Acaba que o pai hoje participar da vida do filho, ele tem que vir jogar um videogame, aprender a jogar para participar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya. Já são 17 anos de apresentações com grandes espetáculos e, em muitos casos, obras-primas da música com a Van Premier aqui em Manaus. Estamos falando do Festival de Ópera, que começou na noite deste domingo com a ópera Rei Roger, no Teatro Amazonas. Ar de curiosidade e encantamento. Sensação de quem não sabe o que vai encontrar no palco. Orquestra, corais, solistas, vozes fortes, expressões marcantes e uma história. É a ópera Rei Roger. A obra é uma das mais importantes do compositor polonês Karol Szymanowski. A ópera em concerto estreia no Brasil. Conta um conflito entre cristãos e pagãos. O tenor espanhol José Luis Sola vive o pastor da composição clássica. Se encantou pelo Teatro Amazonas. E encantado de estar neste festival. Rei Roger abriu o Festival Amazonas de Ópera. Em vários palcos, 400 artistas vão estar em 33 apresentações este ano. Algo que não tem só o lado artístico, que tem o lado de formação, o lado social, de criar oportunidades para jovens artistas, técnicos amazonenses. Então é um trabalhão, mas muito compensador. Há 17 anos é assim, o Teatro Amazonas fica lotado para a temporada do Festival de Ópera, que dura quase 2 meses. Tempo suficiente para o público encontrar beleza, cultura e emoção. Edson, universitário, e auxiliadora industriária. Os dois são de Manaus e foi aqui na Amazônia que pela primeira vez assistiram uma ópera. Criei coragem e vim. Legal, né? Realizou um sonho? Sim. Muito legal. Foi muito mais do que eu pensava, era muito mais. E por hoje é só, mas na nossa página você acompanha essas e outras notícias. Participe do Amazonas TV enviando sugestões de reportagens para a nossa produção ou então para as nossas mídias sociais. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Fique agora com o Globo Esporte com Meike Farias. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Angelina Jolie em Saúde. Hoje depois de Salve Jorge. Assista agora Jornal